Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias SP. Eu sou Vivian Zilberman e estamos aqui para compartilhar conhecimento dentro da educação. O aroma de um bom prato de comida nos desperta variadas sensações. Somos pegos primeiro pelo olfato, pela visão, para depois confirmar toda expectativa com o paladar. Cozinhar é uma arte e compartilhar esse trabalho em rede nacional, sobre os olhares atentos de 3 dos maiores nomes da gastronomia, é um desafio ainda maior. Hoje, vamos conversar com uma das participantes do MasterChef, do programa culinário de maior sucesso da TV brasileira. Seja muito bem-vinda, Raquel Novaes. Obrigada, Vivian. Um prazer estar aqui. Raquel, antes de trabalhar na área da gastronomia, você foi empresária e trabalhou no ramo da importação. Quando percebeu que queria mudar de área, de ramo, para essas áreas tão divergentes? E como foi esse processo? Vivian, essa é uma história que começa bem antes do MasterChef, bem antes do programa. Eu acho que começa com as nossas paixões. Muitas vezes a gente tenta se encaixar naquilo que a gente conhece, tem como referência de profissões que são aceitas socialmente, vamos dizer assim. Você é engenheiro, você é administrador, você é médico, você é advogado, e você não para pensar nas outras possibilidades de uma diversidade de profissões que existem e que às vezes estão mais ligadas com as nossas paixões e que muitas vezes não são validadas, como ser um fotógrafo. Será que é percebido como uma profissão válida e às vezes você tem um olhar para isso? E um artista plástico, eu acho que a gente acaba esquecendo disso na nossa formação, enquanto um adolescente, enquanto uma criança. É difícil você ver uma criança falar: o que você vai ser quando você vai crescer? Você é fotógrafo. Eu nunca vi uma criança falando isso. Mas hoje a profissão de cozinheiro ela tem ganhado um pouquinho mais de status. Então, hoje, a gente já tem um pouquinho desse sonho. Mas o meu sonho ele veio porque eu fui criada com a minha avó. E ela me deu umas bases muito grandes com relação ao amor pela cozinha, pela comida. A minha avó veio do interior de Goiás. Então, quando ela foi para Belo Horizonte, ela estabeleceu alguns costumes que eram dessa vida dela lá no campo. Então, a gente tinha horta, eu aprendi a plantar as coisas, desde ali, de colocar a semente no chão, até cultivar e depois cozinhar para a família. Então, isso ficou enraizado no meu DNA. Mas era uma coisa que eu não prestava atenção, apesar de alguns sinais que aconteciam. Como, por exemplo, quando eu era criança, com 12 anos, eu comecei a vender chup-chup no colégio. Lembrava, colocava na caixinha de isopor ainda, fazia o suco, congelava e depois pegava e levava para o colégio e ganhava meu dinheirinho ali para ter a minha forma de comprar minha bala, se eu quisesse, comprar meu chocolate, se eu quisesse, que às vezes meus pais não tinham condição de me dar o dinheiro para eu ir comprar uma coxinha para lanchar. Mas assim, se eu quisesse, eu tinha possibilidade. E daí eu peguei e fui aprender a fazer palha italiana com uma amiga minha. Depois eu procurei no jornal e vi um curso de trufas e ovos de Páscoa, fui fazer, e isso foi crescendo. Mas isso eu acabei deixando de lado durante um tempo. Já estava no seu DNA e você não estava tendo essa sensibilidade, isso, né? Exato, assim, exato. Eu não conseguia validar essa percepção. E chegou um determinado ponto, quando eu peguei e estava na minha empresa, que eu tinha uma importadora de acessórios de moda, e no final das contas, algo me parou para pensar: o que é que eu quero deixar nesse mundo? O que é que eu quero deixar como legado? Só pegar a minha profissão, comprar, vender, ganhar um lucro sobre isso, ou eu quero deixar algo mais? Isso começou a me bater. E aí eu comecei a questionar o que eu queria
ser quando eu crescesse, com 32 anos. Maravilhoso. Nunca é Sabe? tarde, né? Nunca é tarde, nunca é tarde para mudar. E isso é muito legal. Então eu comecei a questionar. E aí eu fui fazer uma entrevista que era ligada à gastronomia. E esse, para mim, foi o estopim. Gente, como eu nunca pensei nisso antes. Trabalhar com comida. Eu sempre... isso tem a ver com a minha essência, isso tem a ver com as coisas que eu amo. Adoro cozinhar. É uma forma de me expressar. E aí foi quando eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para a gastronomia, mas como que eu faço para fazer isso? E aí eu peguei, olhei, eu tinha minha empresa, mas trabalhava com importação e nessa época não estava muito bem. A gente teve uma variação do dólar muito grande em 2011 e isso fez com que, até mesmo financeiramente, eu questionasse a continuidade da empresa. E com isso, eu peguei e falei, olha, quero fazer, estou pensando em fazer gastronomia. Eu fui fazer uma aula experimental numa faculdade. Uma professora me chamou para ter uma oportunidade disso. Inclusive, é uma coisa que eu aconselho muito no processo de escolha de uma profissão. Tenta experimentá-la. Tente ver. Se você quer ser fotógrafo, vou trazer o fotógrafo de novo. Veja quem que você sabe que trabalha nessa área, tenta achar alguém que trabalha com isso e vai lá. Você quer ser engenheiro, você quer ser contador? Vai lá num escritório de contabilidade e passa lá 2 dias. Veja se você conseguir fazer isso, isso vai te dar um pouquinho mais de certeza, um pouquinho mais de segurança para você seguir nesse caminho. Então, foi essa a minha mudança. Eu peguei e olhei, fiz a aula experimental, vi que eu não tinha condição de pagar a faculdade de gastronomia. Haveriam 2 opções nesse caso. Ou ir fazer estágio num restaurante e aprender na marra, no dia a dia, que é possível, pelo menos ali naquele momento. Mas, sempre que possível, tentar conciliar os estudos com a experiência é a maneira fundamental para você levar isso. E também peguei e resolvi fazer, olha, vou me inscrever aqui no MasterChef, vai que acontece que eu tenho sorte. E foi sucesso, né? Foi sucesso. E eu fui muito além daquilo que eu imaginava, com certeza. Eu não sabia que eu sabia cozinhar. Aproveitando esse gancho que você está falando de MasterChef, você fez muitos cursos, aprendeu sobre carnes, aves, culinária amazônica, né? Culinária amazônica, confeitaria. Qual a importância dos estudos para quem quer evoluir numa profissão? É fundamental. Mesmo que você seja autodidata, muitas vezes é importante, todo curso de especialização, todo curso que se faz, você ganha conhecimento. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai te tirar na vida, é conhecimento. E, nesse sentido, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer fazer a diferença, é fundamental você ir se especializando. Eu vou falar do ponto de vista da culinária. Eu entrei no MasterChef Armadores. Eu não tinha uma formação de cozinheira. E aprendi muito das coisas sem uma faculdade. Mas eu fui procurando cursos eletivos, porque era aquilo que eu tinha condição de fazer, para pegar e ir aprendendo. E suprindo essa necessidade que eu não tive a oportunidade nem ainda. Eu não tenho um curso de gastronomia ainda. Mas, através de estudos, de livros, didático, não é só a internet, porque a internet tem que se lembrar de uma coisa. Você tem que procurar nas fontes certas. Muitas vezes, muitas informações que estão disponíveis na internet não têm uma idoneidade tão grande assim. Então, se você vai pesquisar na internet, que é fundamental, saiba de onde você está procurando essa informação. Para que você não acabe tendo uma informação errada. Principalmente hoje em dia, que tem muitas informações vindo de formas erradas. Né? Eu acho que assim, isso que você está falando é muito interessante, porque a gente pode seguir os nossos desejos,
Aquela coisa que está latente dentro da gente, né? Que às vezes a gente vê lá atrás que você vendeu chup-chup, que já queria fazer palha italiana, nanã, e não seguiu essa profissão, porém, hoje você atua com essa profissão, mas você correu atrás dos estudos, você foi estudar, fazer cursos e tal. Então, é interessante isso, né? A gente seguir os nossos desejos, a nossa vocação, e também correr atrás disso, né? Com certeza. Porque todo mundo pode ser cozinheiro, Vivian. Todo mundo pode chegar... A minha avó era cozinheira e ela não tinha a menor formação disso. Mas o que diferencia um cozinheiro de casa para um cozinheiro de restaurante? Sim. Essa formação, esse aprendizado, métodos... Método, receita, todo mundo tem acesso. Mas método de trabalho, isso você precisa de curso, isso você precisa pesquisa de ingredientes. E esses cursos vão te dar isso, te ensinar a criar, a trabalhar de uma forma mais eficiente. E por isso que estudar, mesmo numa profissão que ela é meio intuitiva, é fundamental. Que bom. A gente está recebendo aqui alguns depoimentos, algumas falas de... A professora Juliana e a professora Letícia estão falando depoimento inspirador. O professor Rodrigo está adorando. Professora Etelvina, muito bom mesmo. Professor Denner, aprender sempre. Isso é muito bom, né? Isso é legal quando a gente serve de inspiração, quando as pessoas se espelham naquilo que a gente traz de vida, né? É verdade. Obrigada pelo carinho, gente. Bom, exceto a experiência do programa, onde cada participante cozinhava sozinho, atuar nessa área exige muito trabalho coletivo, né? Um trabalho em equipe. De modo geral, como os estudantes podem desenvolver boas práticas para o trabalho? Olha, a cozinha, assim como um escritório, porque eu lembro que eu acho que vale a pena trazer também um pouquinho da experiência que eu tenho de trabalhar em empresa. Todo mundo tem uma função. Num time de futebol, todo mundo tem uma função. O atacante não faz o gol sozinho. Na cozinha, o chefe de cozinha, que é a posição mais alta, é o diretor da empresa, ele não entrega um prato sozinho. Ele precisa de todo mundo. Ele precisa da pessoa que está lavando o prato. Ele precisa da pessoa que está fazendo a salada. Ele precisa da pessoa que está grelhando o bife. Ele precisa da pessoa que está fazendo o molho. E isso acontece muito na cozinha, ela é segmentada. Não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver num restaurante que isso tudo realmente é segmentado. Às vezes, um prato que você recebe, ele foi feito por 3 pessoas, 6 mãos. E, às vezes, a gente não sabe disso. E ter a noção de que você faz parte de um todo, que todo mundo tem essa necessidade de colaboração para que tudo saia certo, numa harmonia, como numa música, como num time de futebol, isso é fundamental, que as pessoas se comuniquem bem. Comunicação é fundamental. Quando você recebe um pedido na cozinha, geralmente quem está chefiando a cozinha, ele pega e fala, olha, saiu um filé com fritas e ovo. Aí os cozinheiros precisam responder, sim, ok. Entendi. Por quê? Porque senão o chefe da equipe não consegue saber se você se você ficou sabendo do conhecimento, né? do pedido. Então, essa comunicação e o entendimento, olha, vou soltar o bife daqui a 2 minutos. Ok, pode fritar a batata frita. Então, todo mundo tem uma colaboração. Sim. E a comunicação é fundamental, o entendimento de um todo, do pertencimento é fundamental. Todo mundo é uma pequena peça de um grande mecanismo. Sem dúvida. Isso independente da área onde pretendem empreender, trabalhar, enfim. Né? Exato, exato. Até num escritório, mesmo num escritório de contabilidade. Minha mãe é contadora, eu estou falando de contabilidade por causa disso. Às vezes, ela tem ali uma pessoa que vai pegar e vai datilografar os números, e vai ter outra pessoa que vai analisar, e vai ter outra pessoa que Sim. vai fazer o relatório. Sabe? Sem então, dúvida. entender que uma cozinha não é diferente de um escritório, sabe? De uma mecânica,
de qualquer outra profissão. Sim, sim. Todas Acho elas que na têm. vida, né? A gente Sim. precisa do coletivo até para conseguir. A gente está Exato. tendo experiências no momento também, né? Nessa fase em que a gente vive, que a gente depende do coletivo até Exato. para. É isso mesmo. Enfim. Bom, depois de participar do MasterChef, você foi convidada para apresentar um programa culinário na TV aberta, Sim. né? Como foi essa experiência e como ela acrescentou na sua carreira gastronômica? Primeiro que esse convite, por incrível que pareça, foi como colocar o dedo na minha ferida. Porque o MasterChef ele é filmado de uma forma que ele parece um bate-papo, como eu estou conversando aqui com você. Eu não estou vendo a câmera que está ali, eu estou vendo você. Então, eu não tinha noção da câmera. No programa que eu apresentava, eu tinha que conversar com a câmera, eu tinha que interagir com a câmera. E é muito difícil, porque eu sou muito tímida. Antes da gente começar a entrar, eu estava conversando com você, falando, ai, gente, ainda, independente do tempo que passe, ainda dá um frio na barriga. Mas parece que aqui, na hora que a gente está falando sobre aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente é apaixonada, atrás de um fogão, tá tudo bem. O problema era quando eu tinha que interagir com a câmera. Eu falava que eu tinha mini infartos cada vez que eu tinha que abrir o programa, que eu tinha que falar um texto, eu gaguejava e etc. E eu acho é normal, que isso acontece, né? Sim, e isso é muito importante. É muito importante a gente fazer coisas que nos desafiam, sabe? Que às vezes não é a nossa zona de conforto, porque aí sim a gente tem a possibilidade de extrapolar os nossos limites, sabe? Coisas que a gente não sabia que a gente tinha capacidade de fazer, coisas que são os nossos medos. A gente pega e às vezes mostra que não tem aquele monstro dentro do armário, sabe? Sim, eu posso fazer. E às vezes, por mais que às vezes eu vá... No primeiro dia eu não fiquei satisfeita, eu quase desmaiei, fiquei com a visão preta de abrir o programa. Hoje a gente está aqui batendo um papo e a gente já conversa de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais tranquila, sabe? Sempre entendendo ali como fundo o que é sua motivação para superar os seus desafios. Hoje é compartilhar, hoje é motivar que todo mundo que está ali na casa tenha coragem para seguir os seus sonhos de verdade, dentro, obviamente, das possibilidades, sabe, dentro das limitações, mas sempre que você coloca a sua paixão ali na sua vida, você consegue alcançar mais, porque você tem aquela motivação extra, você tem aquele gás extra. Muito bom, é isso mesmo. Isso é muito inspirador. Eu acho que isso é importante as pessoas ouvirem, porque às vezes a gente fica realmente na zona de conforto, né? Isso aqui eu não vou, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, e superam isso. E quando a gente supera, dá uma sensação tão boa, né, de vitória, de que você foi além daquilo que você acreditava conseguir. Muito bom mesmo. É aquilo que eu te falei, eu não sabia que eu sabia cozinhar. Eu fiz a inscrição no programa para quem sabe conseguir uma meia bolsa e depois eu descobri. E hoje, por exemplo, eu estou hoje eu abri um restaurante e eu estou montando um cardápio. E esse cardápio para o restaurante, depois que a gente abrir de novo, voltar, começar a atender as pessoas novamente, obviamente, dentro da segurança, eu estou me matando aqui para tentar desenvolver esse cardápio faz 2 semanas, Vivi. Porque eu quero pegar e eu quero superar, eu quero pensar na apresentação, na textura, em ingredientes brasileiros, e muita coisa. Só que tem uma certa hora que a gente tem que dizer o seguinte, eu vou fazer o meu melhor, sabendo que ainda não é onde eu quero chegar, porque se você também tenta ir lá para o topo do iceberg demais, às vezes você vai se paralisar e falar, eu não dou conta, eu não vou chegar. Ou frustrar, né? Ou se frustrar. Verdade. Então, às vezes... dá um primeiro passo, é importante. Eu estou falando isso porque ainda é um pouco do que eu aprendi a apresentar o programa, no Se Superar, também ter essa noção de
tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo você vai aprender um pouquinho a mais, cada vez mais que você faz. Perfeito. É isso mesmo. É verdade. Eu acho que isso dá para a gente levar para a vida, né? Para a gente pensar muito sobre isso. Bem, estudos mostram que 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada, Uhum. do cultivo até a comercialização dele, né? E no Brasil, toneladas de alimentos são jogadas fora todos os dias. Sim. Isso nos dá o título de país do desperdício, infelizmente. Quais são as melhores maneiras de evitar o desperdício e quais dicas você daria para que nossos alunos e seus familiares que estão nos assistindo possam reaproveitar possíveis alimentos que eles podem ter ali na geladeira deles? Ah, maravilha. Eu acho que isso é muito importante a gente conversar. Porque, no final das contas, eu queria até comentar, o desperdício ele não acontece só em casa. Ele acontece desde o campo da produção, não vou mandar para o supermercado essa cenoura que tem 2 pernas, porque não é o padrão. Então, isso acaba tendo um desperdício no campo. No transporte também, no ponto comercial também. Mas em casa, como que a gente pode fazer a diferença? Primeiro, existem alguns projetos que chamam, tipo, fruta feia. Vai no supermercado e, às vezes, na hora que você vai escolher uma fruta, uma verdura, vê se realmente, por exemplo, aquela segunda perninha da cenoura, ela vai fazer diferença no seu prato? Ah, não vai? Eu achei até engraçadinho. Leva ela. Dá prioridade para ela. Aquele tomate que tem um rabinhozinho, leva ele, porque ele vai estar gostoso também da mesma forma. Esteticamente, ele não precisa estar perfeito. Então, começar na escolha, ali no supermercado, vou começar por isso. Na hora que você está em casa, é muito importante a gente pensar de um ponto de vista de aproveitamento integral dos ingredientes. Por exemplo, a rama da cenoura, que às vezes a gente consegue comprar na feira, o feirante já pega e pergunta para você, posso tirar a rama? E ele pega e joga aquilo fora. Aquela rama da cenoura pode virar uma bela salada, pode fazer um belo molho. Muitas vezes a gente vai pegar e vai usar a salsinha, pega, só tira as folhas e joga fora o caule. Aquele caule, ele podia também estar integrando ali um arroz picadinho, ele também podia estar ali, que vai ficar gostoso, vai ficar aromático, você pode fazer um caldo, você pode fazer uma sopa com aquilo. Então, existem várias formas de aproveitar integralmente os ingredientes e a gente não faz. Por exemplo, uma coisa que eu adoro aproveitar sem tirar casca é a abóbora. A grande parte, inclusive, dos nutrientes da abóbora estão na casca. E muitas vezes a gente tira a casca e não reutiliza aquilo. Inclusive, fazer um purê, você pode pegar, cozinhar a abóbora inteira e processar com a casca. O único efeito colateral disso é que ele vai ficar um pouco esverdeado do que alaranjado. Mas você vai ter muito mais magnésio, você vai ter muito mais cálcio, você vai ter muito mais vitaminas. Então, vale a pena, às vezes, a gente tirar um pouquinho ali da estética para a gente ter um pouquinho mais de aproveitamento integral, mais saúde, porque muitas vezes os nutrientes estão ali. Casca de banana, por exemplo, é uma coisa que eu adoro. Você consegue fazer uma carne louca de casca de banana, Nossa, que é sensacional. Você pega a banana madura, desfia ela com garfo e depois refoga igual uma carne louca ali com cebola, pimentão, a casca dela. Você desfia ela, não precisa cozinhar nem nada ainda. Você pegou com o garfo, desfia, puxando assim com o garfo, sabe? Sim, sim. E coloca ali como se fosse o tomate, o pimentão, a cebola. E o sabor e a textura são sensacionais. Olha aí, gente, tem umas dicas aí que dá pra gente, tem sim. Pra gente utilizar e para reaproveitar, né? Muita coisa a gente joga fora, a gente nem imagina a riqueza que a gente tem dentro da geladeira. Isso a gente está falando de aproveitamento integral, né? De usar cascas, de usar sementes, de usar talos, de usar folhas que geralmente a gente não usaria. Mas e aquele arroz que ficou esquecido ali no final da geladeira?
também pode, de uma forma criativa, se torna muitas várias outras coisas. Uma coisa que se fazia muito lá em casa. Essa é a sua receita favorita de reutilização? Que eu ia te perguntar se você tem uma receitinha favorita aí para reutilizar. Eu acho que a receita favorita depende, na verdade, do que você tem na geladeira. Uma coisa depende um pouco da conveniência. Eu falo que a maior caixa misteriosa que se tem não é a do MasterChef, é a geladeira de uma dona de casa na hora que ela chega em casa e vai cozinhar para os filhos. Maravilhoso. Porque é aí que você pega e olha, ok, eu tenho aqui um arroz que sobrou, tenho um queijo e tenho um presunto. E aí, o que eu faço com isso? Você sabia que você pode fazer uma pizza com isso? Sabe, com arroz, por exemplo. O bolinho, uma coisa que tinha muito lá em casa era bolinho de arroz. E aí, outro dia, lá para o programa que eu apresentava, eu estava falando sobre aproveitamento integral. E eu vi pizza de base de arroz. Falei, interessante. Aí eu fui fazer uns testes e tal. E você sabe o que eu descobri? Que a base do bolinho de arroz que eu fazia, desde criança, que minha avó me ensinou, era a melhor base de pizza. Nossa, olha. Então você pega o bolinho o arroz que está ali, eu trituro um pouquinho o arroz no liquidificador. Com um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo, você vai, abre ali num tabuleiro, coloca para assar ali 1 minutinho, vão colocar ali uns 15 minutos num fogo médio, só para dar uma... vou colocar 20 minutos, vai. E aí você vai e coloca aquela fatia do queijo com o presunto que sobrou do café da manhã. E aí você tem uma pizza. E já tem uma pizza, olha aí, viu? Olha aí, boas dicas, hein, gente? Dá pra gente comer uma pizza com o que a gente tem na geladeira e nem imagina, né? Não tem que pedir a pizza lá na pizzaria, não precisa nem gastar dinheiro para isso. Muito bom. Bom, a gente recebeu também algumas outras mensagens do professor Márcio. Bom demais esse depoimento. Professora Maria Alice, sempre devemos inovar. Professora Sandra, excelente depoimento. Olha aí, que legal, está fazendo sucesso. Muito Obrigada, bom. gente, pelo carinho. É sempre gostoso a gente ouvir esses depoimentos assim, né, de pessoas de sucesso, de inovação, que conseguiram. E o quanto os professores estão tendo que se reinventar agora. Sem dúvida. Eu tenho visto uns vídeos tão bonitos, tão interessantes, e dou meus parabéns a todos os professores que estão ali com garra, motivando os alunos para continuar estudando dentro da quarentena. Tem aí nosso centro de mídias, né? Com certeza, isso aqui é fundamental. Tá lindo aqui a estrutura, só parabenizo de verdade. Muito bom mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente que agradece, obviamente. Bom, sabemos que as opções de carreira dos nossos estudantes são as mais variadas possíveis. Certo. E é por isso que o projeto de vida que a escola desenvolve, cada um deles é tão importante. Quais dicas você daria para aqueles que, como você, são apaixonados por culinária e gostariam de seguir esse caminho? Você já falou um pouco assim que a gente tem que ir, mas eu acho que tem umas dicas assim. Você é apaixonada. Sim. Você já era apaixonada, né? Você só despertou esse amor assim quando você foi percebendo no decorrer que isso era latente dentro de você. Mas quais as dicas que você pode dar para essas pessoas que têm uma paixão latente e que, de repente, têm uma resistência em mudar de carreira? Enfim, o que você tem a dizer? Primeira coisa, nenhuma decisão é definitiva. Entenda que você sempre pode pegar, experimentar e mudar. Eu sou formada em comunicação, trabalhei com pesquisa há muito tempo, pesquisa acadêmica durante muito tempo. Depois fui para a área de marketing, depois fui autodidata em importação, em comércio exterior, e depois larguei tudo e fui para a gastronomia. Ok, eu sou fora da curva, mudei um pouquinho mais do que eu deveria, mas se permita isso também, sabe? Eu acho que muita gente que está ali jovem na escola, no ensino médio especialmente, tem um certo medo ali de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na faculdade? Fica tranquilo.
sabe? Vai, experimenta, tenta experimentar, como eu tinha falado antes. Mas se não der certo, se não for aquilo, vai, volta, faça de novo. Se você tem uma paixão, observa isso. A vida dá um jeito de deixar alguns sinais para a gente. Às vezes é a gente que não presta atenção. Sem dúvida. Sabe? Igual eu não tinha prestado atenção antes na minha vocação, mas um determinado tempo eu tive isso. Pensa, por exemplo, em outros casos empreendedores que aconteceram agora, no início da quarentena. Eu vi muitos depoimentos de costureiras que começaram a fazer máscaras para doar. E depois aquilo virou um negócio, sabe? Então, houve uma oportunidade ali, a vida acabou dando a oportunidade. Estou falando ali da máscara, estou falando ali de, às vezes, vender um bolo, um biscoito. Sabe, tenta prestar atenção nisso, nesses sinais, se organize, estude, busque esses estudos, tente ter experiências. Eu acho que isso vai ajudar as pessoas, quem está ali em casa, a seguirem suas paixões e seus desejos. E nunca é tarde para mudar. Eu acho que é importante você falar isso, porque a gente está nesse momento de quarentena, né? E as pessoas estão se reinventando. E eu acho que esse momento está sendo muito importante. Por isso que eu acho que a sua vinda aqui hoje, ela é muito representativa, assim, eu acredito. Porque muitas pessoas tinham medo de ousar. Eu estou no meu trabalho, vou sair da minha zona de conforto, então nem é zona de conforto, da estabilidade que o trabalho me dá. E não vou fazer não vou aprender a costurar, que eu sempre quis, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho... E essa quarentena deu essa oportunidade, né, das pessoas se reinventarem. Muitas pessoas, infelizmente, perdendo o emprego, outras nem perdendo emprego, estão tendo que complementar a sua renda, ou estão aproveitando o tempo que estão em casa para aprender novas Existem vários cursos que estão sendo disponibilizados gratuitamente. Exatamente. É uma oportunidade tão grande de aprender e absorver conhecimento que muitas vezes pode iluminar o seu caminho ali. De verdade. Não, eu acho que isso é um momento muito legal assim para as pessoas de fato aflorarem aquilo que de repente está latente, né? Eu acho que é um momento muito legal até para essa mudança assim, nessa fase. Bom, você teve um desempenho reconhecido pelo público na 3ª temporada do MasterChef. Na 6ª, chamada Revanche, né, acabou saindo antes do que gostaria. Nossos estudantes passarão durante a vida toda por desafios, perdas e ganhos. Quais lições positivas você tirou dessa experiência e como nossos estudantes podem lidar com os desafios que enfrentarão na carreira profissional e pessoal? E as frustrações, né, que podem vir a aparecer. A trajetória no MasterChef, a experiência do MasterChef foi uma das coisas mais incríveis que eu já passei na minha vida, Vivi. Eu aprendi muito, especialmente... Eu acho que o maior legado que o MasterChef me deixou a 1ª temporada foi do autoconhecimento. De saber que eu sabia que eu poderia fazer aquilo, de entender para que lado eu deveria ir, através dos estudos que eu fiz para estar ali na 3ª temporada. Eu encontrei a cozinha brasileira e que para mim foi muito afetiva, porque ela aflorava memórias e emoções que eram sensacionais. E depois do MasterChef eu peguei e segui durante ali um bom tempo, foram 5 anos praticamente, depois da primeira participação. 4 anos, né, na verdade. O tempo passa, a gente nem percebe, né? Ai, é maluco isso. A gente peguei e desenvolvi uma carreira e etc. E muitos conhecimentos e fui buscando me aprimorar. Quando eu fiz chamada para a Revanche, foi sensacional. Eu vi aquilo ali como uma oportunidade de colocar outras coisas, colocar quem eu tinha sentido falta ali. E nisso... quando eu saí no primeiro duelo,
Foi muito difícil, porque eu tinha colocado muita, muita expectativa nessa oportunidade de mostrar quem eu era. E talvez o meu erro tenha sido justamente nisso. A prova que eu participei pedia para a gente fazer um prato clássico. E eu tentei, além do prato clássico, obviamente, colocar ali o clássico, mas tentei me colocar. Tentei colocar a minha identidade, aquilo que eu tinha aprendido durante os 4 anos fora do programa. Só que não era aquilo que a gente tinha percebido. E, às vezes, essa interpretação do que as pessoas querem, a gente não consegue controlar, não depende da gente. Então, é muito importante a gente alinhar isso num trabalho, nos nossos relacionamentos. Entender direito aquilo que é pedido para a gente, muitas vezes pode ajudar a gente a entregar algo mais adequado. Sabe? Se eu tivesse a compreensão que não era realmente ali para pegar e colocar algo à minha identidade, talvez eu pudesse ter entregado algo mais adequado. Mas um ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, também ali daquela participação, que me marcou muito, foi a questão da relação que eu tive com a pessoa com quem eu estava fazendo a prova. Ele é bem mais novo que eu, ele tem 19 anos. Na hora que você pensa que ele poderia ser meu filho, era uma coisa meio uma loucura, né? E, no final das contas, eu percebi que ele estava um pouco nervoso, inclusive de fazer a prova comigo. E, de uma forma, peguei e virei para ele. Olha, você sabe fazer essa receita? Ele respondeu para mim. Olha, já comi, mas eu não sei fazer. E aí eu peguei, e mesmo valendo a participação ali no programa, eu achei que era muito importante compartilhar com ele a receita. Não como uma forma de subjugá-lo ou qualquer coisa, mas sim como uma forma colaborativa, de trazer, de ser humana, de justamente trazer oportunidades iguais para todo mundo, que eu acho que é uma coisa que está faltando tanto, que a gente pode, às vezes, até levar isso, por exemplo, para o que está acontecendo hoje, sabe? Às vezes, a gente pode compartilhar com a pessoa, mesmo não tendo muito, a gente pode compartilhar com a pessoa que está ali do lado, é importante a gente compartilhar com a pessoa que a gente tem aqui do lado, sabe? Para a gente sempre conseguir agregar, para a gente sempre, porque juntos a gente faz muito mais. Independente do que valha, nunca deixe de ser humano com a pessoa do seu lado. Nunca deixe, nada vale mais do que isso. É muito legal isso que você está falando, é importante para a gente refletir, e que ganhar um programa, ou ser eliminado em determinado momento do programa, precoce ou não, isso não significa nada, né, na verdade. Assim, significa apenas um prêmio final de um programa. E esse legado que você deixa, eu acho que quando você imprime sua personalidade ali no seu prato, isso tem um significado muito maior, né? E esse teu espírito de colaborativo, essa coisa humana, né, da compaixão, eu acho que isso é o que de fato vale, não um prêmio final. Tanto é que hoje você é uma pessoa que está aqui, que a gente traz como uma pessoa que inspira, que pode dar bons... o que falou até agora, né? As pessoas elogiaram, que trouxe coisas muito bacanas para da sua experiência de vida e ajudando muito para a vida das outras pessoas, de quem está ouvindo, dos estudantes, dos professores. Então, eu acho que é muito relativo ganhar, né? Hoje você teve um programa, não foram todos, de fato, eu não sei se o ganhador teve um programa, por exemplo. Então, assim, é relativo o ganhar. O que é o ganhar? É um programa específico? É o ganhar experiência na sua vida, oportunidade de você passar para os outros tudo isso? Né? Eu não ganhei o programa, mas eu ganhei a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo. E, às vezes... tá numa posição de destaque pode, às vezes, até te desviar da sua paixão maior.
sabe? Que era realmente pegar e cozinhar. Hoje, obviamente, além de cozinheira, a gente também trabalha muito com mídia social, e acaba que, de algumas formas, com uma superexposição, você às vezes não estaria ali trabalhando com aquilo que vai te causar o maior desenvolvimento, vai te trazer o maior desenvolvimento. Sim. Então, sempre que a gente tiver uma frustração, fui para uma entrevista de emprego e não consegui aquele emprego. Mas o que eu aprendi da fala do meu entrevistador? Quais as relações eu tive com as outras pessoas que estavam ali na dinâmica comigo? Será que eu consigo pegar e aprender com isso e me desenvolver com essa experiência? Será que eu consigo trazer isso para outras maneiras? Será que ali era realmente o meu caminho? Sabe? Então é importante a gente sempre se questionar e trabalhar com essas frustrações, olhando de uma forma positiva, sabe? Tentando enxergar essas oportunidades. Quando eu falo acredite nos seus sonhos, é de pegar e tentar. Isso pode acontecer mesmo dentro de um emprego de engenharia. Será que eu consigo também contribuir? Para onde que eu quero ir? Será que eu consigo contribuir com uma engenharia, mas que vai trazer um benefício para a sociedade, para uma comunidade? Sim. Como que eu posso olhar isso? Eu tenho uma capacidade de me comunicar bem com as pessoas. Será que ser um professor, uma educadora ou um educador não seria também ali uma boa opção, sabe? De você pegar e olhar e ter tato com isso? Às vezes não precisa nem ser dentro de uma escola, mas agora tem muita gente que está precisando de um reforço. Se você tem um pouco mais de habilidade em matemática, será que você não pode chegar para o seu colega que tem um pouco mais de dificuldade e fazer uma conversa com ele pelo celular e ajudá-lo? Sabe, já que a gente não tem aquela interação no colégio, isso pode ser interessante da gente pensar e lidar. Hoje eu acho que muitos sonhos estão sendo pausados, interrompidos e dificultados. Só que entenda que está todo mundo também passando por isso. E se cada um conseguir compartilhar o pão, como eu estava falando antes, a gente consegue, de uma maneira melhor, dar oportunidades para todo mundo crescer junto. Sem dúvida. Não, isso com certeza. Muito importante essa sua fala. Bom, Raquel, a gente está recebendo um monte de pergunta. Não sei nem se vai dar tempo de responder todas, se a produção vai falar que já está terminando, mas vamos tentar responder aqui o que está chegando. Que legal! Bom, a professora Denise está perguntando qual o maior desafio da sua vida profissional. Denise, obrigada pela sua pergunta, primeira coisa. Denise, o maior desafio para mim está hoje numa autossuperação, para eu te falar a verdade. É de buscar conhecimento, conciliar o tempo, a pesquisa, o desenvolvimento prático e desenvolvimento de métodos para pegar e trabalhar. A profissão de cozinheiro não é fácil. E eu queria deixar isso bem claro para todo mundo em casa, porque hoje a profissão de cozinheiro é muito glamorizada, inclusive por causa de programas como o que eu participei. Mas o dia a dia de um cozinheiro é muito duro, são muitas horas em pé, num lugar geralmente quente, num lugar que existe muito ego, muita coisa envolvida. Então, isso é um desafio muito grande. Então, eu tento conciliar ali também, tanto essa questão dos estudos, quanto essa questão da convivência com as pessoas é uma questão muito grande. É um desafio todo dia. Sem dúvida, sempre, né? Obrigada, Denise. Espero que eu tenha respondido. O Roberto está perguntando: o que considera essencial para atuar na área de gastronomia? Curso superior ou curso técnico? Eu acho que mais fundamental mesmo, base,
um técnico já te ajuda muito a entrar. Porém, se você tem intenção de crescer na carreira, é importante que você cada vez mais busque cursos de especialização e às vezes até um superior. Mas o técnico, e às vezes até estágios mesmos, experiências em restaurantes, vão te dar as bases para pegar e começar a crescer. O ensino superior em gastronomia, ele vai te ajudar a planejar, ele vai já te ajudar a organizar, do ponto de vista de segurança alimentar, a composição nutricional de um cardápio, mas e que é fundamental se você quer tomar frente à organização de um restaurante, ou de um café, ou de uma lanchonete, ou de qualquer estabelecimento que trabalhe com cozinha, ou de um próprio negócio de bolo. Sabe? Vender bolos desde casa exige, às vezes, expertises de administração que você aprende na faculdade. Agora, se você quer trabalhar ali como cozinheiro, você consegue subir de praça, através de praça, e isso vai acabar te dando um outro processo. São dois caminhos diferentes, sim. Depende um pouquinho do seu objetivo. Certo. Não tem oportunidade de fazer um curso superior? Vai para o técnico. Vai. E, e com a ajuda do amor, dessa vontade, da sua vocação também, né? Muito. Sim, só vai. Mas saiba que você vai descascar um bocadinho de batata, viu, gente? Saiba que você vai esfregar um bocadinho de chão ali cheio de óleo. Todo dia, no final de qualquer cozinha, todo mundo, inclusive quem é o chefe de cozinha, lava o chão. Eu, no meu restaurante, sou eu que varro, sou eu que passo o chão, sou eu que passo o pano, sou eu que fecho a porta. Não tem nada de glamour aí, né? Não. Isso mesmo. Bom, o professor Gilvan, ele colocou: estou gostando muito dessa entrevista. Muito obrigada. Obrigada, Gilvan. A professora Rosângela, muito bom essas experiências serem compartilhadas, né? Bom, Raquel, passou rápido, foi muito legal. Eu quero agradecer imensamente sua participação. Foi muito inspirador, como a gente pôde perceber, para os professores, para os alunos, para quem está nos assistindo. Obrigada pelo carinho e força para todo mundo. Para todos nós. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada para quem está assistindo. Até breve, né, na nossa próxima entrevista. Até mais.